Dando continuidade à nossa revisional, vamos acabar aquela última parte que ficou faltando. Compartilhar aqui a tela inteira com vocês. Beleza. Pegar uma canetinha aqui. Show de bola. Então, nós vamos entrar na parte número 4 do nosso revisional, tá? Que é o reino metafita. Vamos lembrando das duas linhas evolutivas do reino metafita, né? Isso é importante a gente lembrar. A primeira linha é abandonar o habitat aquático e ir para o habitat terrestre. Tá? Então, para isso, as plantas eram talófitas, avasculares, e passaram a ser traqueófitas ou vasculares. Elas eram criptógamas, ou seja, sem flor, passaram a ser fanerógamas, ou seja, com flor. Elas eram acifonógamas, ou seja, sem tubo polínico, necessitavam de água para fecundação, e passaram a ser sifonógamas, ou seja, com tubo polínico, não necessitando mais de água para fecundação. Elas eram não espermatófitas, ou seja, sem sementes, e passaram a ser espermatófitas com semente, e finalmente elas não tinham frutos e passaram a ter frutos. Assim, nós temos aqui uma evolução que parte desde alga, passando por as algas pluricelulares, que são talófitas, criptógamas, acifonógamas, não espermatófitas e sem fruto, todas essas algas. Aí nós começamos com as briófitas, que ainda são tudo isso, talófitas, criptógamas, acifonógamas, não espermatófitas e sem frutos, mas já vivem no habitat terrestre úmido. Aí nós temos as primeiras plantas a dominarem a terra, porque elas passaram a ser traqueófitas. Então, a primeira planta a dominar a terra são as pteridófitas, samambaias, tá? Depois nós temos as gimnospermas, que já são traqueófitas, fanerógamas e sifonógamas, tá? E espermatófitas também, já tem sementes. E por último, nós temos as angiospermas, que têm todo o grau evolutivo. Elas são traqueófitas, fanerógamas, sifonógamas e espermatófitas e apresentam frutos, beleza? Pegando aqui, então, uma questão do Enem, sobre essa parte evolutiva das plantas, a imagem representa o processo evolutivo das plantas e algumas das suas estruturas. Então, você percebe aqui, nós temos a alga, né? É um ancestral. Apareceu as briófitas, que já habitavam o habitat terrestre úmido. Depois apareceu o esporófito duradouro e vasos condutores. Chegaram as pteridófitas. Depois, sementes com grão de pólen. Nós temos as gimnospermas. E, por último, flores e frutos desenvolvidos, nós temos as angiospermas. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade da planta? Gente, para ter maior diversidade, tem que ter o quê? Variabilidade genética. E para ter variabilidade genética, tem que ter o quê? Tem que ter reprodução cruzada. Então, foi a semente que possibilitou a reprodução cruzada? Não. Foi os arquegônios? Não. Arquegônio é planta antiga, briófita e alga que tem arquegônio, né? O grão de pólen que garante a polinização cruzada. Exatamente. Tá? O fruto é muito importante? Mas ele não é importante para a variabilidade. Tá? Eles promovem uma maior eficiência reprodutiva, concordo, mas não é importante para ter uma maior adaptação, né? Uma maior diversidade genética. Os vasos condutores foram importantes também, mas não é para a diversidade genética. Então, para a diversidade genética, é a polinização cruzada, beleza? Ainda no reino metafita, pergunta, durante a evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Elas começaram no habitat aquático, algas, e foram até o habitat terrestre, as angiospermas. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por número. Número 1, 2, 3, 4 e 5. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva. Cuidado que essa questão quase me deu uma rasteira. Por quê? A conquista do habitat terrestre foi propiciada pelos vasos condutores. Então, a primeira planta a dominar o habitat terrestre são as pteridófitas, porque elas apresentavam vasos condutores, tecidos condutores, beleza. Mas a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva. Por quê? A pteridófita, ela tem vaso condutor, ela vive na terra, mas ela ainda necessita de água para fecundação.
Quem parou de necessitar de água para fecundação? Foram as plantas que apresentavam o tubo polínico. Então, a resposta correta com a conquista definitiva do habitat terrestre é indicado pelo número 3, letra C, tá? Que é a conquista definitiva. A conquista inicial da Terra necessitou de vasos condutores, mas a conquista definitiva da Terra necessitou de tubo polínico, tá? Para a fecundação independente da água. A figura ilustra o movimento de seiva xilêmica em uma planta. O xilema, gente, vão lembrar que ele transporta a seiva bruta e ele vai sempre da raiz para a parte aérea, tá? Mesmo que essa planta viesse a sofrer uma continuação do vento, em sua copa crescesse voltada para baixo, se essa copa dela dobrasse, tá? Essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. Ela subiria pela raiz, passaria pela e chegaria na parte superior. Por quê? Quem é que garante a subida da seiva? São duas forças que fazem a seiva subirem pelo xilema. Lembra da teoria de Dickson? Tá? Primeiro é a transpiração da folha e segundo é a absorção ativa nas raízes. Tá? Então, ó, são duas forças. A absorção ativa da raiz, que vai dar a pressão mátrica, e a transpiração na folha, que vai dar a pressão negativa foliar. O que garante o transporte dessa seiva é a aglutação? Não. Gravidade? Não. Respiração? Não. Fotossíntese? Não. É a transpiração na folha. Beleza? Bem, a polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma da outra, pode ser realizada biótica, através de vento, através de insetos, através de pássaros, através de morcegos, etc. Ou abioticamente, né? Aí, biótica é quando não tem a ação de um agente fisiológico no meio, tá? Então, biótica é pássaros, insetos, mamíferos. E abiótica é quando é vento e água. Nos processos abióticos, que é vento e água, as plantas dependem de fatores como vento e a água, beleza? A estratégia evolutiva que resulta na polinização mais eficiente quando depende do vento. Gente, se depende do vento, eu tenho que ter estames plumosos, tá? E tem que ter uma grande quantidade de estames, tá? Então, diminuição do cálice, não tem nada a ver. Alongamento do ovário, não tem nada a ver. Disponibilidade de néctar, néctar é para atrair agentes polinizadores, não tem nada a ver. Intensificação da cor da pétala, também não, é para atrair agentes polinizadores. Aumento do número de estames? Sim, por quê? Quanto mais estames eu tiver, mais grão de pólen eu vou produzir. Se eu produzo mais grão de pólen, esse grão de pólen é liberado pelo vento e ele vai ter uma maior chance de encontrar uma outra flor pelo vento. A lavoura arrozeira na planície costeira da região sul comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos com a redução da produção da lavoura. Obviamente, se ficar a água salina, né, ou solos salinos, vai ter uma diminuição da produção. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos da raiz são superiores às forças em que a água é retirada do solo. O que ele quis dizer aqui é o seguinte: o que faz a raiz puxar a água do solo, tá, tem a ver com a pressão osmótica. Se a água do solo está com muito sal, a pressão osmótica tende a tirar a água da raiz. Tá? Em presença de sais na solução do solo, faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido como seca fisiológica. O que é a seca fisiológica? Tem água no solo, mas a água não é absorvida, por quê? Porque ela está com alta pressão osmótica. Tá? Então, essa seca é caracterizada por quê? Pelo aumento da salinidade, tudo bem, em que a água do solo atinge uma concentração de estágio maior que as células da raiz, tudo bem, das plantas, impedindo assim que a água seja absorvida. Muito boa essa questão, essa resposta. Vamos ver as outras. O aumento da salinidade, tudo bem, em que o solo atinge um nível muito baixo de água? Não. O problema não é o nível baixo de água, o problema é o nível alto de sal. Diminuição da salinidade? Não, é o contrário, é o aumento da salinidade. Aumento da salinidade que atinge o nível das plantas, tem uma sudação, não tem nada a ver.
Quanto maior a salinidade, menor a sudação. Diminuição da salinidade. É errado. Então, letra A é a resposta certa dessa questão. Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no Cerrado brasileiro para a sobrevivência em condições de longo período de seca, queimadas periódicas próprias desse ecossistema. Essas plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais referidas são casca fina? Não, gente, pelo contrário. A casca tem que ser grossa. Caules estreitos? Não. E retilíneos? Não. Os caules são grossos e encurvados. Folhas estreitas e membranosas? Não. As folhas são muito grossas. Gemas apicais com densa pilosidade? Sim. Quanto mais pelos eu tiver nessa gema, menor vai ser a transpiração. Você vê, por exemplo, o capim, gordura, que está no alto do pasto, ele é muito piloso. E o capim, Angola, que está lá na beira do bege, não tem pelo nenhum. Por quê? Porque quanto mais pelos eu tiver na minha folha, na minha gema, menor vai ser a transpiração. Então, a folha na gema, desculpa, os pelos na folha e nas gemas diminuem a transpiração. Então, essa é uma adaptação típica para essas plantas. Raízes superficiais, pelo contrário, as raízes são muito profundas para procurar água no lençol freático. Beleza? Em uma região de cerrado, possui lençol freático profundo, olha aí, ó, refazendo até a questão anterior. Estações de secas bem marcadas, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. 5 espécies de aves naturais, nativas, com as características apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao seu potencial para uso em projeto de reflorestamento da região. Qual a árvore adequada para o reflorestamento dessa região? Árvore 1. O que está sendo avaliado? Superfície foliar e profundidade da raiz. Bem, a profundidade da raiz eu acho que é mais importante que a superfície foliar. Beleza? A profundidade da raiz tem que ser alta ou baixa? Tem que ser alta. Então, essa aqui está descartada, essa aqui está descartada e essa aqui está descartada. A profundidade da raiz tem que ser alta. Beleza? Agora, a superfície da folha tem que ser coberta por cera ou tem que ser coberta por espinhos? O espinho, gente, ele ajuda na proteção, mas a cera ajuda na diminuição da transpiração. Então, a melhor árvore adaptada para essas condições é a 2, é a árvore B, beleza? Tá? A vegetação apresenta adaptações ao ambiente com plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem ao substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato. E folhas que têm glândulas para eliminar excesso de sais. Opa, isso aqui é importante, hein? Excesso de sais. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água. Bem, tudo isso são adaptações com a planta que vai viver num lugar, tá? Pode ser o cerrado, pode ser a pampa, pode ser o pantanal, pode ser o manguezal, tá? Só não pode ser a mata de cocais. Bem, mas o que me leva a imaginar que é no manguezal? Porque o manguezal é um local onde tem a invasão da água do mar, devido como é que chama? A maré. Então, observe que essas plantas têm glândulas especializadas na eliminação de sais. Isso recorre, então, ao manguezal. Beleza? A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas. O que é epífita, galera? Epífita é diferente da planta holoparasita. A planta holoparasita, como é o caso do cipó-chumbo e da erva de passarinho, ela cresce sobre outra planta e apresenta uma raiz sugadora, tá? Que fura o galho da outra para procurar a seiva bruta lá dentro do xilema dela. Ao contrário da epífita, que não tem austório, ela tem apressório. O apressório da epífita é uma raiz que só se prende na superfície da outra sem penetrar. Como as bromélias, que é um tipo de epífita. Essas plantas estão adaptadas a ecossistemas que conseguem captar água, luz e nutriente vivendo sobre as outras árvores. Essas espécies captam água de que maneira? O organismo da planta vizinha, ela fura a planta vizinha? Não, senão seria uma holoparasita. Ela capta água do solo através de longas raízes? Também não.
A chuva acumulada entre as folhas, exatamente isso que ela captura a água. A seiva bruta da planta hospedeira, não, senão ela seria uma parasita. Da comunidade que vive em seu interior, claro que não. Ela captura a água das folhas que se prendem, né, as folhas mortas que vão se acumulando naquela região onde ela cresce entre os galhos da planta, aquela hospedeira dela. Beleza? Bem, movimentos vegetais. Vamos lembrar que existem 3 tipos de movimentos vegetais bem diferentes. O tactismo, o tropismo e os nastismos. Como diferenciar os 3? O tactismo é um movimento por deslocamento. Tem que movimentar, tem que andar. Então, não é qualquer planta que faz isso, tá? E ele vai ser orientado. O que é isso? Ele vai contra ou a favor de um estímulo externo. Então, tactismo é deslocamento e é orientado pelo estímulo externo. Tropismo é um movimento por crescimento diferencial. Normalmente, então, ele é irreversível. Cresceu todo, acabou. E ele também é orientado para um estímulo externo. O tropismo vai crescer contra ou a favor ao estímulo. Agora, os nastismos é o movimento por variação de turgescência. Então, ele fica túrgido, move, volta a ficar flácido, retorna. Fica túrgido, move. Então, esse movimento, eles são reversíveis. E eles não são orientados, não há um nastismo a favor ou contra. Acontece um toque, a planta fecha. Não é contra a favor ou toque, é estimulado pelo toque. Então, ele não é orientado, ele é desencadeado pelo estímulo externo. Então, revendo, tactismo é movimentação e é orientado pelo estímulo. Tropismo é crescimento diferencial, portanto, é irreversível e ele é orientado pelo estímulo externo. E o nastismo é por variação da turgescência e ele é desencadeado pelo estímulo externo. Então, nós temos aqui o tactismo, ó, o movimento dos cloroplásticos, outro tactismo, o movimento do anterozoide, que vai nadando até a osfera, tropismo, o fototropismo, quando o caule cresce a favor da luz e a raiz cresce contra a luz, e o geotropismo, quando o caule cresce contra a gravidade e a raiz cresce a favor da gravidade. E o nastismo, você tem quando uma planta é tocada, a planta insetívora fecha, tá? E também quando a dorme Maria, ela fecha devido ao toque. Tigmonastismo. A piscicultura costuma-se usar larvas de artêmia, que é um crustáceo, para alimentar larvas de peixes. O ovo da artêmia são colocados em garrafas com água salgada e, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, elas eclodem, liberando as suas larvas, também conhecidas como náupilos. Para recolher os náupilos, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa, e esses começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias, olha bem, gente, eles estão indo em direção ao gargalo. Então, na realidade, isso é um tactismo. É um tactismo, tá? Só que aqui, ele foi confundido, tá? Como ele está indo em direção à luz, ele não é geotropismo, não é gel, é foto, não é hidro, não é termo, não é químio. A gente mata aqui, a resposta aqui é o fototropismo, só que houve um erro de conceito aqui, essa questão foi até criticada. Não é fototropismo, é fototactismo positivo, porque ele vai a favor da luz. Mas eu responderia fototropismo, porque apesar do tropismo estar errado, é um tactismo, tá? Porque é uma larva indo a favor de uma luz, mas a única resposta que é plausível aqui é a letra B, beleza? Com isso, nós acabamos essa nossa revisão. Muito obrigado a todos, e eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo. Show de bola! Fui!